Fiquei estupefato com esse convite, não sabia o que era para fazer. Me empenhei em fazer um pequeno resumo sobre o que seria a ideia da liberdade para os filósofos, para os cientistas sociais, essa loucura que foi inventada, eu suponho, no século XVIII e que nos obcecou desde então, embora seja uma ideia estranha, escassa e raramente posta em prática. Depois percebi que seria uma tolice, porque tem gente que faria isso muito melhor do que eu, e resolvi fazer uma pequena síntese para introduzir essa conversa, e composta de 3 epigramas. Eu até acho que me lembro deles de cor, mas por via das dúvidas, trouxe aqui por escrito e vou lê-los para você. Diz assim: toda vez que um sujeito inventa um novo conceito de liberdade, tem alguém na esquina inaugurando a guilhotina. Segundo, liberal é o sujeito que acha tudo legal, contanto que seja a seu favor. Senão, é o reinado do terror. E o terceiro, que seria uma espécie de síntese, que daria jeito nos anteriores, é o seguinte, é muito parecido com uma coisa até que o Diller falou, assim, seria o político. O político é uma bunda sempre em suspense, em busca de um assento que não lhe pertence. Portanto, não se pode confiar nele. Diante desse quadro dialético, dessa dialética e da liberdade, se a gente se depara com a conjuntura política brasileira, a gente chega a uma série de conclusões desagradáveis. Por exemplo, há alguns anos eu percebi que um dos períodos mais férteis, se não o mais fértil da cultura brasileira, foi o período do Estado Novo. 1937, quando foram suprimidas várias garantias individuais e uma ditadura se instalou no Brasil. Nesse momento, você tinha, no Ministério da Cultura, Educação e Saúde, um cidadão de nome Gustavo Capanema, assessorado por um rapaz chamado Carlos Drummond de Andrade, que era o chefe de gabinete. Tinha como chefe do patrimônio histórico recém-criado Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade, e tinha como o responsável pela educação musical do Brasil um cidadão de nome Heitor Villa-Lobos. Na periferia das colaborações na área das artes plásticas, você tinha um cidadão chamado Cândido Portinari, que fazia uma série de trabalhos também para o governo. Quer dizer, esse pequeno grupo e mais um grande grupo de profissionais de várias áreas que o cercava, acabou criando uma espécie de Brasil que só tinha paralelo, talvez, no Brasil romântico que foi criado em meados do século XIX. Quer dizer, um novo Brasil foi forjado graças a esse terrível intervencionismo ditatorial do Estado brasileiro. É horrível ficar falando desse paradoxo. Eu queria aqui fazer o elogio da liberdade, mas percebo que a liberdade, para usar uma palavra da época, uma palavra muito querida da época, é uma quimera que nos fascina e que devemos perseguir ardorosamente. Sempre que se adjetiva a liberdade, por exemplo, agora estamos vivendo um momento gravíssimo em que se fala em marco regulatório. Eu acho que qualquer adjetivo à liberdade é perigosíssimo, é sempre uma tentativa de supressão da liberdade. Então, sugiro, como regra geral, que não adjetivemos a liberdade, que deixemos que esse sonho paire sobre nossas cabeças e que tenha uma possibilidade metafísica de encarnar-se em nós e em nossas ações, aqui e ali, mas que não tenhamos, assim, a ousadia de adjetivar a liberdade, porque ela é sempre restritiva toda vez que se apõe, que se acrescenta a ela, por exemplo, liberdade com responsabilidade, liberdade sem medo, liberdade... Todas essas adjetivações servem sempre para, de alguma forma, cerceá-la. Nessa conversa que estava rolando aqui, eu fiz uma espécie de inventário. Foi muito bom ter chegado mais cedo, ver a conversa de vocês aí anterior, do Moacir, do Roberto, e me ocorreu que, nos últimos anos, nós vivemos uma outra ditadura. Durante 20 anos não tivemos nenhuma espécie de direito de falar de certas preferências ou de certas palavras de ordem que nos eram impostas pelo pensamento de esquerda, que foi um pensamento
que, de certa maneira, nos doutrinou e continua nos doutrinando. É curioso. Você teve, na última eleição, 4 candidatos, todos advindos, provenientes, oriundos desse campo da esquerda. Nesses 20 anos de ditadura, não era possível falar de diversas coisas. Eu tive, por exemplo, um convívio muito ameno com a diretora da censura no Rio, chamada doutora Marina, que vetava grande parte das letras de músicas que eu fazia na época, e com muita elegância, com muita... Disse assim, meu filho, você não deve escrever letras de música, você está nitidamente tentando passar conteúdo subversivo nas suas letras. Escreva poemas, meu filho, escreva poemas, porque a literatura não tem censura. Aí eu comecei a seguir o conselho da doutora Marina, já escrevia poemas, comecei a escrever mais poemas, e, no final da década de 70, chegou a censura aos livros também. O primeiro felizardo foi José Rubem Fonseca, primeiro livro censurado pela ditadura, pela segunda grande ditadura. Quer dizer, na verdade, a gente percebe que há espasmos de liberdade, e, evidentemente, quando reconquistamos a democracia, e chegou para nos salvar o José Sarney, esse grande brasileiro que libertou o Brasil, uma espécie de Simão Bolívar brasileiro, que chegou num cavalo branco e entrou pela Praça dos Três Poderes, surpreendentemente, e nos salvou, e nos devolveu a democracia. Ele que tinha sido um dos esbirros, que é uma palavra sempre muito divertida, que é quase um espirro, ele que tinha sido um dos esbirros mais constantes da ditadura militar. Enfim, aí nós ficamos ao sabor do poder do clientelismo, do poder econômico, e, enfim, e ultimamente do poder do politicamente correto. Então, quer dizer, há diversas ditaduras, como diria Michel Foucault, entranhadas e que dialogam por entre a grande ditadura que constitui o senso comum, contra a qual nós, artistas, temos o dever de ofício de nos insurgir. Então, proponho que essa reflexão sobre a liberdade perceba também esse lado negro, essa espécie de Darth Vader, que está sempre presente quando a gente se imagina que tem as melhores intenções, quando a gente se imagina dono de todas as possibilidades. Na verdade, as possibilidades não são tantas assim. E o único consolo que eu tenho, aliás, um dos grandes consolos, o cara que mais me consola na vida, aliás, a palavra consolo, eu peço perdão pela palavra consolo, que pode parecer a vocês um pouco ambivalente, mas é um consolo, estou usando... às vezes duro o consolo, às vezes o consolo não é tão duro. Mas um cidadão que me consola muito, até já consola também o Roberto da Mata, ele já mencionou aqui, William Shakespeare. Eu, sempre que tem algum problema com a liberdade, me lembro dele que não teve liberdade absolutamente nenhuma. Nasceu em 1564, a Inglaterra estava convulsionada, e os grandes espetáculos a que ele assistiu na formação teatral dele foram execuções, e execuções primeiro dos que eram contrários ao credo católico, depois aos que eram contrários ao anglicanismo, depois aos que eram contrários ao credo católico, e depois, novamente, aos que eram contrários ao credo anglicano. Então, William Shakespeare percebeu que não valia a pena brincar com esse negócio de liberdade, que esse negócio de liberdade faz as pessoas perderem a cabeça. E, então, mas conseguiu entreter-nos admiravelmente até hoje em poemas em que jamais se questiona isso. E me lembro até de uma peça dele em que ele percebe que há certas formas de liberdade que são meras ficções, tais como a liberdade amorosa, tão em voga nos anos 60, quando se imaginou que houvesse um negócio chamado amor livre, que era uma tolice total. Só Nelson Rodrigues se insurgiu contra essa besteira e disse que amor livre e sexo é coisa de cachorro vadio. Mas Shakespeare, então, escreveu em seus poemas, seus sonetos, seus 154 sonetos, que são uma espécie de autobiografia, a propósito da impossibilidade de ser livre. E inúmeras vezes escreveu sobre isso, e toda vez que alguém tentava ser livre, esse sujeito se transformava num serial killer, como o Ricardo III,
e saía matando velhos, crianças, enfim, a liberdade era muito perigosa. E ele teve o cuidado de só, assim como Alexandre Dumas, na França, ele teve o cuidado de só escrever histórias que já estavam canonizadas e nas versões mais canônicas da história da Inglaterra. Mas eu queria terminar com a frase dele, ia falar um poema, que o poema seria uma maneira mais assim, digamos, elegante e catártica, mas já que vocês são uma plateia de alto nível, eu acho que basta uma frasezinha que ele diz assim: que reine a liberdade em todas as outras faces da terra. Tenho espaço bastante na minha prisão.